Paz a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do segundo trimestre e nós estamos estudando o tema de Gênesis. A lição é número 8, Isaac, o filho da promessa. A coordenação nesse dia será do pastor Ademar em 21/5/2023. Aí no tópico 2, um novo patriarca. O autor diz que Abraão concluiu o propósito da sua vida morrendo em boa velhice. Gênesis 25, de 7 a 8. E eis, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão expiou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. No entanto, o propósito que Deus começou em Abraão não morreu com ele. No item 2.1, contando com um milagre, o autor diz que depois da morte de seu pai, Deus abençoou Isaac. Gênesis 25:11. E aconteceu que, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaac, seu filho, que habitava Isaac junto ao poço de Beer-Lahai. As bênçãos de Deus não resumem apenas a nossa vida, sempre atinge os outros e futuras gerações. Com Sara e Rebeca tinha ventre estéril e precisava de um milagre de Deus para a continuação da promessa. O autor enfatiza que, sem uma ação soberana de Deus, as bênçãos prometidas a Abraão de abençoar em Cristo todas as famílias da terra não se cumpririam. Isaac, preocupado com a posteridade, ora ao Senhor e Deus atende. Gênesis 25:21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu a sua voz e Rebeca, sua mulher, concebeu. Comentarista aí, no tópico comentarista, o autor cita o comentário bíblico Antigo Testamento de Aure W. aqui, Iverson. A morte de Abraão mostra o que a fé pode fazer por um homem. Ele morreu em paz. Gênesis 15:15. E tu irás a teu pai em paz, em boa velhice e serás sepultado. Morreu ditoso, satisfeito. Morreu em fé. Hebreus 11:13. E todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-a e abraçando-a, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Era a herança de Abraão, deixou para seu filho seu exemplo piedoso. Gênesis 18:19. Porque eu tenho conhecido e sei que há de ordenar a seus filhos a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. A tenda e o altar. Gênesis 26:25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e seus servos e os servos de Isaac cavaram ali um poço. A promessa maravilhosa. Gênesis 26, de 2 a 5. E apareceu o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei toda essa terra. Confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão seu pai. E multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu, e darei à sua descendência todas essas terras. E por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí o comentarista diz que as bênçãos espirituais representam muito mais para um filho do que os bens materiais. Amém? Aí no tópico 2.2, duas nações em um vento. O autor diz que a narrativa do texto nos faz pensar sobre a questão
de filhos em uma vida sobre uma perspectiva divina. Deus atende à oração de Isaac. Gênesis 25, 11. Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Duas nações surgiram entre si, com as descendentes de Jacó seriam mais fortes do que Esaú. Em Gênesis 25, 26. E o Senhor disse: duas nações há no seu ventre, e dois dos povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. O autor chama a atenção pelo fato que devemos guardar isso na memória quando começamos a observar os eventos que farão da tribo de Israel, Jacó, uma poderosa nação. Aí no top do comentarista, o autor cita o comentário bíblico, que é Champ. Está faltando um. Champ, Gênesis. Um propósito governava a linhagem de Abraão, Ismael e Esaú. Produziu os ismaelitas e os edomitas, os quais mesclaram com várias nações. Deus abençoou duas linhagens, mas de diferentes modos. Sendo Israel, tornou-se mestra das nações e guardiã das revelações divinas que culminaram no Messias Jesus. Para terminar aqui o tópico 2, o item 2.3. O mais fraco governará o mais forte. O autor diz que em toda a Escritura Deus faz assim, usa o menor e o mais fraco. 1 Coríntios de 26 a 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vil desse mundo e das desprezíveis e as que são para aniquilar as que são. As que não são, As que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Foi assim com Gedeão, em Juízes 7:2, e disse o Senhor a Gedeão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Davi, 2 Samuel 7:8. E agora, pois, assim dirá ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Propósito de Israel, Deuteronômio 8, 17 a 18. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que ele é o que dá força para adquirir riqueza, para confiar a sua aliança que jurou aos seus pais, como se vê neste dia. Aí o autor, diz aqui que Deus tem uma razão específica para isso, para que a glória dos feitos seja dada a Deus e não aos seus servos. Aí diz: as duas nações surgiram dentre os dois filhos, não apenas brigaram entre si, como os descendentes de Jacó, era caseiro, mas fraco e inexpressível. Diz aqui, Gênesis 24, de 24 a 20, Gênesis 25, de 24 a 28. E cumprindo seus dias de dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e deitou um vestido de pelo. Isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque de idade de 70 anos quando gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem, perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tenda. E amava Isaque Esaú, porque a caça era de seu rosto, mas Rebeca amava
a Jacó. Esaú era visto por Isaac como herdeiro da promessa, mas Rebeca estava decidida a fazer qualquer coisa para seu preferido Jacó. Mas o autor diz que acima das intenções de sua mãe, mesmo Abraão tendo Ismael, seria por meio de Isaac que Deus prometeu cumprir suas promessas. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Aí ficou certo, né? Mas o autor diz que acima das intenções de uma mãe, né? Mesmo Abraão tendo Isaac, né? Seria por meio, mesmo Abraão tendo Ismael, seria por meio de Isaac que Deus começou a cumprir as promessas em Cristo. Gênesis 17, de 16 a 19. Porque eu a hei de abençoar e te a darei, e darei dela um filho. E abençoarei e será mãe das nações. Rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse em seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara à idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Obedecer a Deus no momento em que pede a vida de Isaac parecia estar contra o propósito de Deus. Aí no tópico comentarista, o autor comenta aqui, saber que Deus com frequência usa até os mais fracos significa que ele pode usar qualquer um de nós. Isso gera confiança e humildade. Deus usa gente comum para realizar as coisas extraordinárias para ele não há nada difícil e impossível, e nem impossível. Tiago 15. Eis, Elias era um homem sujeito às paixões de promessa, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aí aqui, o autor cita aqui, que Elias foi usado por Deus, para poder aqui realmente não fazer chover. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todo no tópico número 3. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Até lá, se Deus assim permitir.